Agora a gente fala aqui do interior do estado de São Paulo, vamos falar de Piracicaba, que não registrou chuva nos primeiros dias de março. Com isso, o rio, principal cartão postal da cidade, está com vazão 70% abaixo da média para este mês. A Ana Paula Rosa está lá na cidade e traz os detalhes pra gente. Boa noite, Ana Paula. Agora tá meio escuro aí, mas eu sei que vocês fizeram algumas imagens, né? E as imagens são impressionantes, porque a situação é tão crítica que é possível ver literalmente as pedras ali do rio, Ana. É isso mesmo. Uma boa noite para você, Juliana, a todos que acompanham o RF News também. A gente fala deste cenário, inclusive nós estamos acompanhando aqui o Rio Piracicaba desde o início da tarde, viu? E aqui realmente as pedras estão visíveis. E por que a gente está acompanhando, né? Até porque o nível do rio está 70%, na verdade, especificamente 70,2% a menos do que a média histórica de março. Isso porque, como você bem disse, não teve chuva, então isso fez com que o cenário mudasse. Nós temos uma comparação de quando nós viemos aqui há um mês, em fevereiro, e agora em março. E a situação é completamente diferente, até porque, olha só, né? Um mês atrás nós estávamos falando sobre estado de emergência, de risco de transbordamento, inclusive na Rua do Porto. Os comerciantes ali estavam assustados com a possibilidade de alagamentos e um mês depois a situação muda completamente. Até na imagem de comparação a gente percebe o quanto isso é impressionante, o nível do rio e o nível do rio agora. A gente vê pedras, inclusive é possível caminhar sobre as pedras, algo que seria impossível de se pensar, de se cogitar um mês atrás. Bom, nós temos então dados que mostram realmente, né, como está a situação. Agora está à noite aqui, né, mas a gente ainda consegue perceber a diferença, a discrepância do cenário aqui em relação ao anterior, mas nós temos dados que mostram que realmente essa média histórica está bastante aquém. O manancial marcava 46,6 litros de água por segundo, né, que são os metros cúbicos por segundo na estação de captação da região da Rua do Porto, em Piracicaba. Segundo informações mais atualizadas, viu, Ju, do consórcio das bacias PCJ, que a partir de dados também do SP Águas, a vazão esperada para esta data era de 156,4 metros cúbicos por segundo, ou seja, de 46,6, quase 47, para quase 157, então tem uma diferença aí bastante significativa. Esta é a maior vazão, a menor, aliás, viu? A menor vazão do ano, e em fevereiro a gente falava de uma das maiores vazões que já foram registradas, mas agora, neste instante, a gente fala da menor vazão do ano. Bom, na última quarta-feira, o volume do manancial, ele era de 45,9 mil litros de água por segundo na estação de captação aqui na Rua do Porto, às 7 horas da manhã. E na mesma data, lá pelas 11h30 da noite, o manancial registrou a menor vazão desde o início do ano, com 43,47 metros cúbicos por segundo, que é 72% menor do que a expectativa para março. Ou seja, o nível do Rio Piracicaba, ele era de 1,38 m nesta quinta-feira. E essa marca é 40% menor do que a média histórica para março, que tem aí 2,30 metros mais ou menos de profundidade. Isso é por conta da falta de chuvas, né, Juliana? Não foi registrado nenhum milímetro de chuva no leito do Rio Piracicaba em março de 2025. A média prevista era de 111 milímetros de chuva. Então, de 0 para 111 tem uma discrepância enorme, né? 111 milímetros de chuva é muita chuva. E nada disso aconteceu por enquanto. Então, é isso, né? A gente vai acompanhando até esse nível do Rio Piracicaba. Existe um acompanhamento, inclusive, um boletim que é diário, viu? Durante a manhã sempre sai um boletim aqui do Rio Piracicaba falando da vazão. E a gente acompanha até porque a gente está torcendo que as águas de março de fato fechem esse verão, porque até agora
Não fez nada em março, não choveu na cidade de Piracicaba. Eu volto com você. Muito obrigada, Ana Paula, pelas suas informações. Verdade, está complicada a situação, não só para Piracicaba, mas para várias cidades da nossa região. Inclusive, a questão é que em Piracicaba, por conta do rio, a gente consegue visualizar isso muito bem, né? Vou até pedir para o pessoal colocar novamente aquela imagem que a gente fez, mostrando a diferença ali do início do mês de fevereiro e a situação hoje. Essas imagens aqui do dia 7, né, de hoje, do cantinho da tela, foram feitas agora há pouco pelo nosso cinegrafista, o Tony. E nesse dia ali, 4 de fevereiro, eu lembro que isso foi início da semana, e no fim de semana que antecedeu esse dia, choveu muito. Foi um final de semana de muita chuva. De fato, a cidade entrou em estado de emergência e foi desesperador, assustador, como a Ana trouxe, para quem vive ali, né, às margens, especialmente os comerciantes ali na Rua do Porto. E agora, um pouquinho mais de um mês depois, a gente vê uma situação completamente diferente. Eu estou realmente impressionada com a diferença aí dessas imagens. Olha só, gente, dá para ver, inclusive mais cedo, a Ana entrou ao vivo no Alerta também com o Edinho e estava claro, então ela conseguiu literalmente andar ali pelas pedras. Tinha gente sentado nas pedras, gente, ali tocando violão, uma imagem impressionante.